Edição Extra Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias em edição extra, atendendo a inúmeros pedidos que nos solicitaram que apresentássemos esta edição. Então fica aqui o agradecimento à sua audiência e desde já desejando a você que tenha boas festas. Turismo. Vamos falar sobre turismo. Vamos falar um pouquinho das viagens feitas através do mundo, por mulheres até brasileiras, e também da circunstância de mulheres que viajam com filhos. Por quê? A questão da mulher viajar sozinha é uma discussão bastante plena. E você vai ver aí a Ana Flávia, que percorreu 86 países e inclusive atravessou o deserto do Saara. Não tem de cargas. E também a Melina, que inclusive driblou os limites físicos para viajar, sim, que é a paixão dela. E além disso também, vamos mostrar aí o aspecto da questão dos filhos pequenos na aventura de viagens que exigem cuidados redobrados, mas que acabam rendendo para aquela família, a mulher e o filho que está viajando, às vezes não está com o esposo ou com o companheiro junto, e acabam vivendo experiências incríveis. Vamos observar. Adoro o turismo radical. Eu já saltei de paraquedas, já fiz rapel, já fiz rafting, tirolesa. O turismo não está muito preparado para pessoas com deficiência, mas está se preparando mais. Eu tenho visto cada vez mais o assunto turismo acessível sendo abordado em vários locais, em vários meios de comunicação. Eu sei que obstáculos sim vão aparecer durante a viagem, pode acontecer de repente algumas coisas desagradáveis por causa disso, mas eu sempre vejo e sempre considero que uma viagem tem mais pontos positivos do que negativos durante uma viagem. Eu tenho uma degeneração na retina, eu descobri aos 14 anos de idade. A minha primeira viagem sozinha, depois que a minha visão se agravou mesmo, foi em 2015 com a Hillary. Foi até uma viagem que eu fiz para Curitiba e eu queria ter certeza que o cão-guia tinha trazido a minha independência. Fazendo nossas viagens e hoje, como nossa primeira viagem, a gente chegou em Curitiba. Eu considero assim como o meu papel também, até como pessoa que eu sou formada em turismo, né, como turismóloga, para poder mostrar e preparar mais o setor do turismo para receber as pessoas com deficiência. Então eu gosto também de ir no local e mostrar que eles precisam de repente fazer alguma adaptação. São elementos de um fortalecimento psicológico e psicossocial muito importante, como se ela conseguisse mostrar para ela mesma que ela é capaz, que ela pode, e ao mesmo tempo ela comunica isso aos outros também. Eu sempre me comportei o máximo possível como as mulheres locais se comportam. Isso não só para respeito à cultura local, mas também para minha própria segurança. Eu estava muito animada para entrar no Oriente Médio. Tudo que a gente sabe em relação a é perigoso, mulher isso, mulher aquilo, é extremismo religioso. Então, eu entrei no Oriente Médio já com essa cabeça de, cara, o que eu vou encontrar lá? Será que é realmente da maneira que as pessoas falam que é? Não era. Vídeo deles e eles fazem vídeo nosso, né? Não é? Salam, salam, E cada país me surpreendeu de uma maneira, tanto homens como mulheres. Eles tentavam fazer de tudo pra eu me sentir extremamente acolhida no país. E fui convidada a muitos casamentos. Eu já me meti muito em caverna, em floresta, ruína histórica, então já mergulhei, mas com certeza o trem de ferro da Mauritânia tem um lugarzinho especial no meu coração, porque realmente foi muito assim, totalmente diferente do que você se espera, assim, né? Ele vai parar e a gente vai subir em cima de um desses vagões que vão estar lotados de ferro. Você pega o trem, né, à noitinha e passa a noite toda, e aí você vê o amanhecer, né, no deserto do Saara. E eu acho que é uma experiência que te mostra a imensidão do mundo, sabe? Porque é tipo, a gente aqui, aquele pontinho em cima daquele trem, daquele mar de areia.
você percebe que outras pessoas estão fazendo, se torna um pouquinho mais possível. Oi! 34º dia de viagem. Hoje a gente teve um dia absolutamente maravilhoso num aquapark. As mulheres, elas já são julgadas geralmente por viajar sozinhas, e muita gente pergunta: o que você está fazendo aqui? Onde é que está seu marido? Há o julgamento das pessoas que pensam que eu não deveria estar fazendo isso com uma criança, principalmente ao viajar do jeito que eu viajo. Gente, vocês querem saber como é que é tomar um banho num trem na Rússia? Custa 150 rublos e é assim, tem um chuveiro e a gente vai experimentar daqui a pouco para ver se a água sai quentinha. Meu marido também é muito julgado. Uma coisa que sempre perguntam para ele é: como é que você deixou a sua mulher viajar? A resposta dele sempre é a mesma: mas eu não sabia que eu tinha o direito de não dar permissão. A gente, historicamente, associa o feminino àquilo que é mais delicado, mais doce, ao mesmo tempo mais frágil. As mulheres, elas precisam se fazer muito fortes o tempo todo, até para dar conta dessa situação como ela está colocada, né? Para cuidarem de si, cuidarem dos outros e lidando, inclusive, com essas decisões sendo também questionadas, né? As pessoas têm um preconceito e muitas vezes as pessoas têm dó. As pessoas são condescendentes. Então já aconteceu comigo de viajar para Buenos Aires e ver um espetáculo de tango. E quando eu falei pro garçom que não vinha mais ninguém, ele ficou com dó e me mudou e colocou no melhor lugar, assim, na frente do palco. Porque a ideia de tadinha, ela deve ter sido abandonada. Só pode, alguém esqueceu essa mulher no caminho. Eu viajava através da literatura. Com um grupo de estudantes não longe de Montmartre. Os livros que eu mais queria conhecer, os cenários, eram os livros da literatura russa. Foi mais ou menos esse o motivo pelo qual eu fui fazer a Transiberiana com a Olivia com 2 anos de idade. E sabe-se lá por que motivo eu pensei que com uma criança de 2 anos eu não tinha motivo para ter medo nenhum. Então eu me lancei e fui. Essa é uma típica parada da Transiberiana. Visualiza, что доколется, тут визуализа. No meio do nada, absoluto. Foram 41 dias sozinha. Na Rússia foram 20 e tantos dias sozinha. Depois disso, o João veio encontrar com a gente e terminou a viagem com a gente. Passeando pelo trem, esses são os vagões da 2ª classe. Quão mais desesperadora é a situação de uma mãe no meio de uma viagem com uma criança sozinha, mais as pessoas estranhas em diferentes partes do mundo vão se aproximar para oferecer ajuda. Já arranjamos alguém para tomar conta dela. Passiva. O que me leva a viajar com a minha filha, e agora em breve espero eu a viajar com os meus filhos, eu acho que é simplesmente o fato de que eu já fazia isso antes. Os meus filhos entraram na minha vida, foram uma escolha minha, e eles vieram para somar. É lindo, filha? Lindo. Parabéns a São Paulo, a nossa grande cidade. Eu nasci aqui na maternidade de São Paulo, morei ali no bairro Cerqueira César, que é paulista, ali com Augusta, e a minha vida toda é aqui. Então, nossos parabéns em nome do Tele Brasil Notícias, em nome da Hora da Notícia. Cidade que esqueceu de ser cinza, tomada por tantas telas de concreto nessa galeria que celebra, educa, cala e denuncia. Em cores cochicham o mundo junto a cada janela. Tantos mundos feitos de guaranis, tupis, judeus, italianos, japoneses, africanos, tantas nações e culturas e um bocado de mim. Um bocado de gente que cruzou este país construindo por aqui um pedaço de norte, sul, centro e nordeste paulista. Capital da solidão e da vertigem artística, industrial, demográfica, social e urbanística, ditas pelo escritor Roberto Pompeu de Toledo.
terra de lugar que muitos buscaram para chamar de seu. São Paulo que inspira música e poesia, às vezes num chorinho. Do Jaçanã, Grajaú, não posso ficar nem mais um minuto sem você. Mesmo que trem, metrô, ônibus e tráfego, vez por outra me castiguem, com trilha de Paulo Vanzolini e um samba triste. No clichê crioulo, que proclama que por aqui não existe amor, mas quem passa na Coab Negritude fica logo legal, sambando e fazendo um grande carnaval com tempo bom de Demônios da Garoa. Saudosa maloca, maloca querida, dividão de nós parceiros e as felizes de nossas vidas. Augusta Consolação e Angélica, mulheres da rima do baiano Tom Zé, inspirado nas ruas da capital. Igual aquele outro baiano que caetaneou sobre emoção cotidiana. Alguma coisa acontece no meu coração. Da Rita, que começou o rock numa garagem da Pompeia, roqueira paulistana, no sotaque e no jeito de viver, como tantas outras minas de Sampa. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Pauliceia, como é bom tê-la símbolo da esperança, capital mundial da vacina, dos braços de fora, das mãos nas comunidades, das feições dos Davis. 468 anos não envelhecem quem vai se renovando. Parabéns, São Paulo, que seja um ano de fartura para tanta fome nas ruas, que haja sanduba do Mercadão, pizza e volte todo dia o bolo de aniversário do Bexiga, que faz falta em dia de festa. Bom, chegou aquela hora de falarmos também de coisa boa. Você gosta de um bom alimento. E a gula, como é que fica? Porque tivemos aí o dia da gula e uma preocupação é justamente de comermos de forma saudável e com prazer, mas sem excesso. Exatamente, quem é que não gosta de uma feijoada, de um chocolate, de um pudim? Só de pensar já dá vontade, dá fome, né? Mais ainda, justamente em certos horários. Mas quando comer vira compulsão, isso é um sinal bastante importante, porque é uma compulsão alimentar, o sinal vermelho acaba acendendo. E justamente no último dia 26 agora de janeiro, foi o dia da gula. E houve uma pesquisa nas ruas, mais sobre este 7 pecado, é um dos 7 pecados capitais. Vamos observar. Tivemos aí o dia da gula. E comer com prazer, mas sem excesso, é muito importante. Quando falamos de comida, picanha, feijoada, chocolate, pudim, são maravilhas que já dão fome automaticamente. Mas quando você começa a comer e vira uma compulsão, é um sinal vermelho, que acaba acendendo em nosso organismo. E justamente no dia 26 de janeiro, fomos às ruas para saber mais sobre um dos 7 pecados capitais. Gula, palavra de origem latina para comer ou beber em excesso. Nas ruas, cada um tem uma relação diferente com o termo. Eu adoro comer x-tudo, cachorro quente, batata frita, só coisa que não pode. Essas coisas assim, aí acaba de comer, tipo um prato de arroz e feijão, se tiver algum churrasquinho pra me comer, um palitinho assim, eu como mesmo, tô nem ligando. A gula tem a ver com ansiedade também, né? Mas aí tá preocupada com alguma coisa, aí sente gula por algo. Algo para saciar aquela vontade do momento. Para esta nutricionista, equilíbrio é a palavra-chave para uma vida saudável. Ela defende que é preciso prazer na alimentação, tendo como base a comida de verdade no cotidiano, mas sem abrir mão de eventuais guloseimas ocasionais. Comer o cachorro-quente, comer o brigadeiro, não tem problema. Né? Mas não dá para isso ser a rotina. Você comeu demais, né? Teve uma compulsão alimentar, está engordando, isso traz problemas de saúde, né? O colesterol alto, baixo autoestima. Precisa procurar um profissional para pedir ajuda. A origem da data é desconhecida, mas a inclusão da gula como pecado capital vem das origens do cristianismo. A gula também se desenvolve como um pecado capital de forma muito forte, sobretudo ali do período da Idade Média para a Idade Moderna.
principalmente no momento em que as pessoas tinham muita fome, faltando alimentos, faltando pão. Então as revoltas, né, de fome, os motins de fome que vão se estender ao longo do início da Idade Moderna eram muito característicos. Mas até hoje, né, no século XXI, no momento onde a gente vive aí uma insegurança alimentar, aumento da pobreza, fome, quem tem demais, que não divide, segundo a lógica do catolicismo, né, não está contribuindo para a caridade, para a Caritas, é um pecador. A gula é esse excesso de comer, viver para comer. Não, a gente pode viver e comer, né? E não viver só para comer. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Turismo. A gente viaja ao interior do Paraná. Iremos conhecer um pequeno município que é justamente um charme. E há provas bastante grandes disso. É Jandaia do Sul, que ostenta o título de cidade simpatia e tem muitas atrações. Vamos acompanhar na reportagem da TV Paraná Turismo. E viajando pelo interior do Paraná, conhecemos um pequeno município que é puro charme. E há provas disso. Jandaia do Sul, que ostenta o título de cidade simpatia, tem atrações de sobra. Veja nesta reportagem da TV Paraná Turismo. Com cerca de 25 mil habitantes, Jandaia do Sul é uma das maiores cidades da região do Vale do Ivaí. Localizada no principal entroncamento rodoferroviário do norte do estado, é uma cidade agrícola e religiosa, que cultiva o charme da vida no interior. A Praça do Café, ponto de encontro dos moradores, lembra o importante ciclo econômico que ainda se mantém em algumas lavouras do município. A Igreja Matriz, uma das mais belas da região, se mistura com a história da criação da cidade. Imponente, a arquitetura mistura os estilos gótico e romano. A construção durou cerca de 10 anos, de 1955 a 1965. A igreja foi construída no ponto mais alto da cidade. Da torre podemos ver não só Jandaia do Sul, mas ao longe várias cidades do Vale do Ivaí. A 10 minutos do centro, na BR-369, fomos conhecer um ponto bastante visitado por quem passa por aqui, uma cachaçaria artesanal. A história começou há 27 anos e hoje seu Natanael produz cachaças premiadas entre as melhores do país. Quando a gente é pequeno, os pequenos produtores, né, de qualquer coisa que seja, né, pode ser até cachaça, ele tem que valorizar o local dele, né, para dar valor ao produto dele. Se ele for procurar o mercado, como é muito pequeno, ele não tem volume para atender o mercado não vai querer o produto. Quem vem para Jandaia do Sul não pode deixar de passar por este lugar aqui. A Venda Taubaté fica na área rural do município e oferece uma recepção simples e calorosa. Quem gosta de um pouquinho de prosa não vai querer sair daqui não. A prosa é com a Dona Lu e o seu Paulo. Eles assumiram o local em 2014, mas a venda existe desde 1948. Tem uma amizade enorme na cidade, com todo mundo, né? Todo mundo elogia a gente. E a gente vai criando força, né? Os elogios fazem a gente crescer, né? Seu Paulo tem generoso até no nome e a Dona Lu é só simpatia com os visitantes. Sabe aquele dedinho de prosa que a gente gosta no interior? É aqui mesmo que a gente encontra. Vamos aí conhecer então a história de um casal de Salvador, que inclusive se conheceu pela internet e decidiu viajar pelo Brasil e pelos países aqui da América do Sul. Mas o detalhe diferente é que eles vão fazer tudo isso dentro de uma Kombi, que inclusive eles transformaram em um motorhome. Vamos observar. E vamos conhecer agora a história de um casal de Salvador, que se conheceu pela internet e decidiu viajar pelo Brasil, por países da América do Sul e também com mais um detalhe muito importante. Eles vão fazer tudo isso dentro de uma Kombi, que foi
justamente transformada em um motorhome. E vamos à reportagem da TVE Bahia. Depois de 3 anos juntos, Eduardo e Karina decidiram dar mais um passo na relação. Se você pensou em casamento, não é exatamente isso. É que os dois resolveram celebrar o amor fazendo o que mais amam fazer juntos, conhecendo novos lugares. Mas nada de pegar avião, ônibus ou ficar hospedado em hotel. Eles compraram uma Kombi e a transformaram em uma casa sobre rodas. Para realizar o sonho de morar em uma casa itinerante, o veículo precisou de autorização do Detran e sofreu alterações na documentação. A categoria mudou de van para motocasa. Para fazer isso, a gente teve que passar por uma vistoria do Inmetro, onde ele verificou todos os itens de segurança dos móveis que a gente instalou, da cama, se estava tudo fixo mesmo, para em caso de acidente, se eu estiver mal preso, o negócio pode voar e acertar a gente. Então é mais uma questão de segurança que o Detran faz isso. Eles compraram a Kombi por R$18 mil e para equipar tiveram que desembolsar aproximadamente 15 mil. Tudo pensado e feito com carinho pelo casal. A primeira parada deve ser a Chapada Diamantina. A expectativa de Karina e Eduardo é de que a viagem comece nas próximas semanas, sem data de retorno. E para quem quiser embarcar nessa viagem com Karina e Eduardo, basta segui-los no Instagram ou no YouTube. O endereço é o @EntãoVamosNessa. Quando a gente estiver na estrada, a gente quer mostrar, além das paisagens, também a nossa rotina, como é que a gente acorda, como é que a gente dorme, como é que a gente cozinha. A gente filmou toda a parte da construção. E agora vamos começar a filmar nossa viagem, o dia a dia, tudo que a gente vai ver, as coisas positivas, as coisas negativas, os perrengues que a gente vai passar, vamos mostrar tudo. E é para a pessoa que está assistindo se sentir lá com a gente mesmo. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Do Tele Brasil Notícias dessa semana, que é o nosso jornal semanal. Nós temos aí também diariamente a Hora da Notícia, tá? Com informações do que está acontecendo diariamente. Inclusive, a gente tem aí esse exemplar no próprio Facebook, que é uma das redes sociais. Falando então sobre a questão da relação do Brasil com a Colômbia, que é algo diferente. Existe uma semelhança entre eles. Como a gente pode observar, existe até mesmo relações comerciais entre Brasil e Colômbia, que são países vizinhos. E o dia a dia dos brasileiros que moram lá também você vai poder conferir na reportagem da Márcia Fernandes. E vamos conhecer mais de perto as semelhanças entre Brasil e Colômbia. Como estão as relações comerciais entre os países vizinhos e o dia a dia daqueles brasileiros que acabam morando lá. A reportagem é de Márcia Fernandes. Brasil e Colômbia, países diferentes, história e idiomas diferentes, mas com costumes parecidos. Num passeio pelas ruas de Cartagena, cidade litorânea banhada pelo Mar do Caribe, é possível perceber semelhanças, como a paixão pelo futebol, a fé e a religiosidade, a comida farta, de sabores e cores. Super mandarinas. Lo más delicioso que tenemos en todo Colombia, mandarinas. E a paixão pelo café. O Brasil é o maior produtor do mundo. A Colômbia ocupa o 3º lugar, atrás do Vietnã. Apesar de serem grandes produtores, os colombianos apreciam o café brasileiro. De janeiro a setembro do ano passado, foram 814 mil sacas de café verde vendidas aos colombianos, 3,8% do total de exportações do Brasil para o país. E o volume de compras tem crescido ano a ano. Os produtos mais exportados do Brasil para a Colômbia são os veículos, sejam eles de passeio ou de carga, as peças de automóveis e pneus. Juntos, todos esses bens representam mais de 20% de tudo que o Brasil vende para cá. A Colômbia vende para o Brasil hulhas, um tipo de carvão que é usado na indústria para a produção de piche, tintas e produtos de limpeza. Também vende PVC, inseticidas, formicidas e herbicidas. Nos últimos anos, o número de empresas brasileiras instaladas na Colômbia cresceu. Hoje são 102. Segundo a Apex Brasil, a Colômbia é o 2º destino de interesse para a internacionalização de empresas brasileiras.
uma amizade que supera as trocas comerciais e alcança as ruas e o povo. Eu achei bem assim parecida, né, com alguma cidade histórica lá do nosso Brasil. Somos países hermanos. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Turismo. Depois de viajar 10 países da América do Sul, um casal gaúcho percorre agora todo o território brasileiro. Inclusive, é uma ideia que é bastante ousada. Por quê? Se consideramos que tudo está sendo feito a bordo de um carro 1.0, que serve inclusive de casa durante a jornada. Mas vamos conhecer mais de perto esta aventura através da TV Ceará. Que tal largar tudo e fazer uma viagem de 2 anos por todos os estados do Brasil? Foi isso que o João Paulo e a Karina pensaram e já estão fazendo. Mas esqueça os aviões e os hotéis. Nessa jornada, o maior companheiro do casal é esse carro, que é 1.0. Antes de sair de casa, a gente olhava para esse carro pequeno e ficava pensando, será que a gente vai conseguir viver tanto tempo num veículo tão pequeno assim? Aí depois foi o processo contrário, a gente passou a olhar para o nosso apartamento e pensar, caramba, a gente tinha muita coisa. Então a gente percebeu, cara, dá para viver com muito pouco e ser feliz assim, né? E o carrinho é guerreiro, eles já percorreram 28 mil quilômetros dentro do Brasil. Olha só os adesivos dos lugares visitados. Depois de rodar por todos os estados do Sul e do Sudeste, eles vêm subindo no mapa. E no Nordeste, só falta conhecer o Maranhão, o Piauí e o Ceará. A saída de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi no dia 3 de maio do ano passado. Já são 9 meses em que o carro foi transformado também em cama. A missão de conhecer e cruzar grandes territórios de carro não é novidade para eles. Em 2019, foram 50 mil quilômetros visitando 10 países da América do Sul. O plano era emendar as jornadas e já fazer a viagem pelo Brasil direto. Mas a pandemia adiou os planos. Os 421 dias na estrada pelo subcontinente americano renderam um livro, o Crônicas na Bagagem. O livro ele é uma mescla de todas as situações que a gente passou, também com os aprendizados que a gente teve. Então, quem não acompanhou, né, nas redes sociais a nossa viagem naquela época, lendo o livro, é como se estivesse viajando com a gente. Crônicas na Bagagem virou também o nome do Instagram deles. O perfil, com mais de 135 mil seguidores, publica fotos das dezenas ou quem sabe centenas de cidades visitadas ao longo desses 3 anos. As histórias vividas inspiraram novos viajantes e a jornada, mais do que para conhecer lugares e pessoas de diferentes culturas e regiões, virou uma jornada de autoconhecimento. E mesmo com todas as dificuldades, garantem que fariam tudo de novo. Muito bem, vamos agora falar também de exposições de artes que não precisam estar numa galeria ou em uma moldura ou justamente nesses espaços fechados. A cidade de Santo Antônio do Pinhal, interior aqui de São Paulo, está seguindo esta regra para comemorar justamente o centenário de Odete Eide. O museu, inclusive, é a céu aberto e celebra a obra desta artista nascida no Líbano, que inclusive trabalhou aqui no Brasil até a idade de 95 anos. Estas obras expostas foram doadas às cidades pelos filhos desta artista. Vamos observar. A libanesa Odete Eide chegou ao Brasil aos 3 anos e trabalhou até os 95. Ela produziu mais de 1.200 obras, entre elas esculturas em bronze, alumínio e gesso. Neste ano do seu centenário, 16 trabalhos que representam sua identidade artística estão expostas de maneira permanente no Museu a Céu Aberto em Santo Antônio do Pinhal, cidade que morou e que inspirou a sua arte. O acervo foi doado ao
município pelos filhos da escultora, e agora as obras foram instaladas em praças, fontes, mirantes, igrejas, estação de trem e outros locais que formam um roteiro cultural que pode ser conhecido a pé. Obras marcantes feitas em bronze retratam as temáticas preferidas de Odete: o feminino, a família, a maternidade, a dança e a religiosidade. Falar de turismo, agora as empresas da Zona Franca de Manaus estão abrindo para o turismo, inclusive o Polo Industrial em Manaus abriu as portas de algumas de suas fábricas para acabar recebendo com isso visitantes. Uma coisa muito importante, porque a ideia é incluir a Zona Franca no roteiro turístico da cidade, além também de acabar aproximando a população desse modelo econômico. É algo diferente, mas bastante importante. E uma dessas grandes empresas que está mostrando ali sua linha de produção, que é muito importante, como dissemos, é a Caloi, que é a fabricante de bicicletas. Vamos acompanhar. O projeto ainda está em fase de experimentação. Por isso, por enquanto, as visitas acontecem para grupos convidados. Desta vez, a imprensa e gestores da área turística. O destino foi a fábrica da Caloi, empresa genuinamente brasileira e maior produtora de bicicletas da América Latina. Para entrar na unidade é preciso passar por protocolos de segurança. Depois, uma aula sobre a marca, a história, valores e planos para os próximos anos. A sociedade ela gosta e ela precisa conhecer a nossa fábrica, não só a nossa, mas a indústria no geral aqui no nosso polo. É uma indústria muito forte, pronta para fazer tecnologia de ponta, trazer produtos que vão representar bem o Brasil. O acesso foi liberado às 5 linhas de produção, onde são fabricadas cerca de 2.000 bicicletas por dia. Em cada corredor, um modelo diferente. Passamos pela pintura, adesivagem, até chegar na montagem. Aqui é preciso muita atenção e perícia. Robôs ajudam na confecção das peças, mas a maior parte dos processos é feita por operários. A fábrica em Manaus emprega hoje 450 pessoas, mas chega a 600 em determinadas épocas do ano. A fábrica em Manaus, fora do Sudeste Asiático, é a maior produtora de bicicletas do mundo. Mike conta que tem orgulho de trabalhar na Caloi e que muita gente tem curiosidade sobre o trabalho dele. Por isso, é um prazer receber visitantes. É uma satisfação, né? Uma satisfação poder trabalhar aqui na empresa, né? Poder contribuir, né, para o crescimento da mesma e também poder contribuir para a satisfação do cliente, né? Do cliente final, né? Então, para nós é uma experiência muito legal, muito boa, né? A gente fazer o que nós gostamos de fazer, né? A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Turismo. Chegou agora um momento importante de falarmos de turismo, porque um projeto, que é o projeto Experiência do Brasil Rural, é uma coisa nova, porém que proporciona uma nova experiência àquele que é visitante, justamente ao mesmo tempo acaba impulsionando produtos e serviços da agricultura familiar. Esse é o objetivo deste projeto, que se chama Experiência do Brasil Rural, que acaba unindo a área rural ao turismo nacional, com geração inclusive de renda na região do campo, que é uma coisa que hoje está buscando retomar aí a economia nacional. Viagem diferente, embarcar nas texturas, sabores, delícias espalhadas pelo país, com peixe cozido na brasa, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou tradicional cafezinho.
queridinho em qualquer parte do país. Para incentivar esse tipo de turismo gastronômico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o projeto Experiências do Brasil Rural, com elaboração de estudos para a escolha dos roteiros e capacitação em hotelaria e comércio. O objetivo é impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar, com geração de renda e vivências únicas para os visitantes. Neste trabalho, na sua primeira edição, beneficiamos mais de 150 famílias, distribuídas em 8 roteiros turísticos de norte a sul do país. O projeto contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense. Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros. Esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas. Essa sinergia entre a universidade, os ministérios, né, e a própria sociedade foi um grande ganho do projeto. Um dos roteiros escolhidos para o projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina, com o tradicional café colonial e a comida que mescla um pouco da cultura dos imigrantes italianos e alemães. Nós hoje podemos buscar novos mercados com o material produzido que mostra um pouco da nossa gastronomia, que mostra um pouco dos produtos que são produzidos aqui na agricultura familiar. Vamos falar então de Ouro Preto, que ganha Museu da Arte Barroca Internacional com mais de 2.000 peças no acervo. A cidade então histórica de Ouro Preto ganhou mais um espaço que acaba sendo dedicado à cultura barroca. O 5º museu, inaugurado em Ouro Preto, fica logo na chegada, no centro histórico, onde antes ficava um lar beneficente. E o museu só foi possível graças à iniciativa deste casal. Ele, um francês radicado aqui no Brasil, ela, uma paulista de coração mineiro. Apaixonados por Ouro Preto, Jacques e Maria Helena Boulier fizeram questão de doar toda a coleção deles, de cerca de 2.000 peças sacras, para a Arquidiocese de Mariana, para a criação do museu. O Museu Boulier já nasceu grande e com a proposta de fazer o visitante mergulhar numa fascinante história da arte sacra, mais precisamente o barroco, pelo mundo, pela Europa, pelas Américas. É uma narrativa que mostra o poderio do Império Espanhol e Português pela rota dos descobridores e pela fé católica percorrendo seus caminhos pelo mundo. Na visita ao museu, o deslumbramento de um artista plástico renomado. Isso aqui é maravilhoso, né? Generosidade, porque ninguém pertence. Isso aqui é do mundo. Isso aqui é do mundo, uma coleção dessa é para o mundo. E eles fizeram brilhantissimamente esse gesto. E ninguém vai levar isso para a sepultura. Isso é para um bem humano. E transferir valores, sentidos para as outras gerações. Nós ficamos por aqui nessa viagem fantástica ao mundo das artes sacras. Ótima pedida para a Semana Santa em Ouro Preto. Vamos também falar de turismo, geoparques. Então, o manual que foi lançado traz orientações sobre turismo sustentável e também a categoria de geoparques, que é um modelo de exploração econômica com muitos benefícios turísticos, educacionais e também de preservação. Justamente como incentivo essa área no Brasil, o Ministério do Turismo então lançou este manual. Vamos conhecê-lo. O Brasil é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais e diversidade cultural. Alguns desses locais são classificados como geoparques, áreas geográficas únicas de importância mundial que são exploradas em um modelo amplo de proteção e preservação, de educação e de desenvolvimento sustentável. É o caso do Geoparque do Seridó, no Rio Grande do Norte. A gente também vê aí uma formação rochosa com um corpo d'água, né, uma lagoa, se eu não me engano, as gargalheiras,
E a gente vê embaixo dessa imagem algumas construções, né? Então indica para a gente que também tem pessoas utilizando esse lugar, possivelmente morando ou trabalhando, de alguma forma utilizam esse espaço. O documento foi apresentado em um evento transmitido pela internet e pretende ajudar gestores públicos e privados a preencher os requisitos para que outras áreas no país sejam reconhecidas como geoparques. É justamente a gente poder trabalhar esse potencial de forma que a gente consiga colocar novos produtos turísticos na prateleira sempre. Porque eu acho que isso garante o interesse dos visitantes no destino Brasil como um todo. De acordo com a coordenadora do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil, além de gerar emprego e renda, os geoparques vão ajudar o país a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Contribuindo para que nós tenhamos um patrimônio comum da humanidade preservado, desenvolvido, que traga melhores condições de vida para as populações. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora de São Paulo. Casas do século justamente 17 e 18 resistem ao tempo aqui em São Paulo. E a capital paulista é cheia de edifícios, prédios modernos e tecnologia. Mas vamos observar mais de perto e conhecer duas casas que estão ilhadas nesta relação que envolve tempo e espaço. Esta rua calma do Tatuapé é o endereço de uma das construções mais antigas de São Paulo. Erguida entre o final do século XVII e o começo do XVIII, tem detalhes que dizem muito sobre o processo de desenvolvimento da cidade. É um período histórico que se tem de passagem de propriedade, então dá para saber que no momento anterior a casa não era citada e no segundo momento era. Então nesses 30 anos provavelmente foi feita a construção da casa. E este é um dos 7 cômodos da casa do Tatuapé. Tem vários elementos históricos, como essa parede aqui, feita com taipa de pilão. A gente pode ver, olha, é uma maneira bem rústica e feito com material orgânico, bem comum na época. Mais para frente tem um chão original do século XVII. É um piso mais batidinho, mais reto, diferentemente do piso do lado. Isso devido às transformações e diversos moradores da propriedade. Agora, onde eu estou pisando aqui é um ladrilho mais comum, feito numa reforma do século XX. Da Zona Leste para a Zona Oeste, no Butantã, fica a Casa do Bandeirante. É do século XVII ou XVIII, mas o nome que explica muito mais sobre a época em que ela foi restaurada, no século XX, do que sobre os prováveis moradores daqui. O discurso do Bandeirante como sendo grande desbravador é um discurso que começa na década de 20 com os modernistas, se consolida na década de 30 em virtude do pensamento nacionalista de Getúlio, mas essa é uma questão do período e daquelas pessoas ligadas ao modernismo. Hoje ambas fazem parte do Museu da Cidade, junto a outras 3 construções históricas. Em cada uma delas, uma parte da exposição Memória da Resistência, que conta outros momentos de São Paulo, como a luta por direitos LGBT e também pela proteção ambiental. A gente pode falar de uma questão extremamente contemporânea, como essa, né, da questão dos direitos sexuais, dentro de uma casa como essa, que data, né, do final do século XVII, e ainda assim está falando da mesma cidade, do mesmo contexto, né? Então essa é a grande beleza dessa junção. Cadastur, justamente o cadastro de prestadores de serviço, acabou batendo recorde na área de turismo. Sim, são 140 mil cadastrados. Vamos observar. O cadastro de prestadores de serviços turísticos permite que pessoas físicas e jurídicas atuem em todo o território nacional de acordo com a lei do turismo. A inscrição é gratuita e obrigatória, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos e parques temáticos. No caso dos restaurantes, esse registro é opcional. Esse empresário conta que com a pandemia
teve que fechar o restaurante e passou a vender marmitas para não demitir ninguém e se manter no mercado. Com a retomada gradativa da economia, ele se cadastrou no sistema e garante que o número de clientes cresceu. A gente sempre recebe clientes de fora, né? E o pessoal chega, né, com sotaque diferente, a gente pergunta e eles falam, não, a gente viu, né, no Ministério do Turismo, decidimos ir a Brasília para conhecer Brasília e vimos seu restaurante, que tem a cara de Brasília. O número de cadastrados no programa cresceu e atingiu a marca de 140 mil estabelecimentos e guias de turismo registrados em todo o país. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros 4 meses deste ano, foram 4.419 novos cadastros, como o restaurante do Ariel. Se tem uma ponte do cliente aqui pra gente é muito importante, né? Trazer um cliente novo, ainda mais de outro estado, para conhecer a nossa cidade e nossos restaurantes, que a gente tem uma culinária vasta aqui em Brasília, é muito legal. Além de ser uma importante fonte de consulta para o turista, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados, entre elas qualificação exclusiva para o setor e acesso a financiamentos. Vamos falar do Museu do Videogame, que está apresentando jogos dos últimos 50 anos. Então, o Museu do Videogame é um museu itinerante. Mão firme no controle e visão concentrada no jogo. Uma cena bem comum no dia a dia, mas aqui nesse espaço ela se multiplica. Tem jogos modernos, mas a atração principal mesmo é a viagem ao passado, mergulhar na história. Aí dá pra matar um pouco da saudade aí de videogames antigos como Mega Drive, Nintendo e relembrar da infância, né? Que é uma parte boa da nossa que a gente vivenciou, né? No museu a gente encontra o primeiro videogame, o Odyssey, que marcou a história, criado lá em 1972. Tem também manetes enormes que encantam, games com joystick e hoje tem até jogos em rede pela internet. E é claro que nos 50 anos de história dos videogames eu não poderia ficar de fora dessa, né? Agora dá licença que eu vou jogar o meu preferido, o de realidade virtual. Todos os videogames que estão no evento estavam dentro da minha casa. Eles eram pendurados em todas as paredes, só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. E num belo dia de fúria, a minha esposa Janaína me deu o ultimato. Ela disse, ou você transforma essa sua coleção em um museu para tirá-los de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Então, a partir de 2011, surgiu o Museu do Videogame Itinerante. A partir de 2015 nós passamos a rodar o Brasil, e que tem a grande vantagem de você poder não só ver, contemplar, mas também a oportunidade de jogar os maiores clássicos de todos os tempos. Videogames quarentões que fascinam até hoje. É só olhar para Alice, de 11 anos, jogando um clássico da década de 80. Bom, eu nunca joguei um jogo desse, né, nesse videogame antes, porque eu jogava em celular, em tablet, mas agora num videogame tão antigo, no controle desse, nunca joguei. O que você achou? É legal? É legal, bastante. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar um pouquinho aí de um pedaço da história das ferrovias no Brasil que fazem falta e está de volta aos trilhos, então, nesse caso, 2 centenárias locomotivas a vapor. Elas voltaram à sua atividade na rota turística que liga Campinas a Jaguariúna. Vamos observar. Desde 2020, as Marias Fumaça 9 e 215 estavam paradas por causa da pandemia do coronavírus e agora voltam a circular em um passeio que é uma verdadeira viagem no tempo entre as fazendas de café e antigas estações.
As locomotivas a vapor foram fabricadas na Alemanha e nos Estados Unidos há 110 anos. Elas tiveram seus dias de glória até a metade do século passado, quando operaram no interior paulista e de Minas Gerais. Mas ficaram obsoletas, viraram peça de exposição, até que passaram por reformas nos anos 80 e 90 e voltaram a operar na rota turística de Campinas até Jaguariúna, ambas no interior do estado. Lembramos também que o Clube dos Apaixonados por Carros Antigos da Bahia já percorreu 10 estados para ir a justamente exposição em um clube de proprietários e apaixonados por carros antigos da Feira de Santana. Na Bahia, já inclusive, eles chegaram a percorrer 10 estados do país para participar de exposições. São mais de 50 homens e mulheres que compartilham esta paixão. Vamos observar então, para encerrar aí a nossa participação, esta reportagem da TV Feira. Você já ouviu falar em antigo mobilista? É aquele que tem um carinho especial por carros que existem ou existiram há muito tempo. Desde pequeno que eu sou apaixonado por Fusca. Eu aprendi a dirigir em Fusca. Meu pai teve um Fusca 78, eu tive um 81, depois a gente comprou um 86 e agora eu comprei esse aí, 75. Em Feira de Santana, existe um clube de amigos proprietários e aficionados por veículos antigos. Por aqui, homens e mulheres compartilham dessa paixão. O clube surgiu aqui em Feira de Santana através de um pequeno grupo de amigos apaixonados por carros antigos. Hoje, são mais de 50 pessoas associadas. E essa galera aí já chegou a percorrer quase 10 estados do Brasil para participar de exposições. Já fomos em exposições aqui no Nordeste, né, como em Sergipe, Alagoas, Maranhão, Pernambuco. Só não foi em Natal ainda, né? Mas a maioria dos eventos do Nordeste a gente já foi. E recentemente, esse ano, o nosso associado Paulo foi em São Paulo, no evento de Águas Lindas de Lindóia. Mas foi com carro mesmo, foi com o Fusca mesmo, dirigindo mesmo. Que a gente prefere que a pessoa vá dirigindo, inclusive, né? Porque a diversão é o passeio, né? Rafael é dono dessa Veraneio, do ano de 1976. Meu pai adquiriu esse carro já de um outro proprietário. Esse carro foi procedente de São Paulo. Meu pai teve todo o cuidado em restaurar esse veículo, como está aí, aqui exposto. E posteriormente eu terminei adquirindo na mão de meu pai e estou aí conservando na família até hoje. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos agradecer então a sua audiência em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil, também você que nos solicitou essa edição extra do Tele Brasil Notícias. Boas festas e um excelente ano novo. Até lá. Edição extra Tele Brasil Notícias.